é prefaciado pelo Espírito da Verdade, onde ele diz que os Espíritos do Senhor, que estão as virtudes do céu, como um imenso exército, movimenta ao ouvir a voz do seu comando, e se espalham por toda a superfície da terra. E como estrela cadente, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Continua o Espírito de Verdade. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O Espírito de Verdade vem nos apresentando a destinação dessa obra, que, segundo o mesmo, as matérias do Evangelho podem ser divididas em 5 partes. Os fatos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras usadas pelas igrejas para a sustentação de seus dogmas e o ensino moral. E o Espiritismo se atém unicamente ao ensinamento moral. Porque o propósito dessa obra é transformar o homem em um homem melhor, a cada dia, a cada momento. Nas outras partes, saber se Maria tinha mais filhos, se José era viúvo, a gente pode saber, mas isso não nos incita a melhorar. Saber se Jesus tinha irmão, ou até mesmo saber dos milagres que Jesus fez, isso não nos torna melhor. Mas nos seus ensinamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, aí agora já muda. Agora está nos mostrando um dever, porque é a lei. Então, o Espiritismo é a terceira revelação e é o Consolador prometido. Jesus, no capítulo 1, vem dizendo que eu não vim destruir as leis, mas dar-lhe cumprimento. É importante a gente dar um pulinho lá no passado para a gente entender que nessas revelações, a primeira ficou centralizada em Moisés, a segunda em Jesus, a terceira não ficou centralizada em nenhuma entidade, mas aos espíritos superiores. Porque na época em que Moisés revela o Deus único, Deus verdadeiro e material, ele já era conhecido. Porque esse mesmo Deus falou com Adão, falou com Noé, falou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Inclusive, por volta de quando Moisés fora convidado a libertar o povo hebreu, que já estava há 400 anos escravizado, ele falou assim, mas eu não irão acreditar em mim. E Deus falou para ele, diga que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles acreditarão. E assim ele se entendeu com o seu povo e o libertou. Então, descendo do Monte das Oliveiras, em posse já das leis divinas, ele revela esse Deus único. E devido à nossa necessidade da época, esse Deus foi mostrado como um Deus forte, vingativo e caprichoso. Era um Deus para ser temido. Era o Senhor dos exércitos.
precisávamos desse enfoque na época. Porque até hoje a gente ainda tem muita dificuldade para lidar com a realidade nossa do momento, que é muito espiritual, o mundo material, aqui a gente cresce e ali a gente vai aperfeiçoando até não ter mais necessidade de voltar para a sala de aula nas encarnações sucessivas. Precisávamos na época de Moisés. Então a gente tinha medo de Deus. E isso foi por muitos e muitos anos. Aí Jesus vem trazendo uma outra revelação. Jesus vem revelando que aquele Senhor dos Exércitos era nosso Pai. Foi Ele que nos criou. E aí deu uma diferença extraordinária, porque um Senhor de Exército tem soldados e pai tem filhos. Se a gente for olhar por um ângulo assim, consolador e progressivo, nós vamos ver que foi um avanço muito grande o entendimento de que esse Deus é nosso Pai, é nosso Criador. E é Criador de tudo que existe. Então Jesus vem dizendo, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. E o Espiritismo é a terceira revelação, o terceiro passo. Primeiro com Moisés, segundo com Jesus, e terceiro com o Espiritismo, que também não veio modificar nada. Não veio derrogar nenhuma lei divina. Mas como havia sido promessa de Jesus que viria um outro Consolador e que iria falar de todas as coisas, se apresenta o Espiritismo falando de coisas que não podíamos ouvir há 2000 anos atrás. Não estávamos preparados. O André Luiz tem uma colocação maravilhosa. Ele diz que, para ouvidos novos, verdades novas. Para ouvidos velhos, verdades velhas. No capítulo 2, ele se apresenta dizendo que o meu reino não é desse mundo. Olha, dá até um impacto. Jesus veio, foi prometido, anunciado e chegou falando que o reino dele não é nesse mundo. Mas então ele é o quê? Que o impostor? Qual é mesmo essa de Jesus? Está aqui, o reino dele não é desse mundo. Então é preciso que haja, assim, um pouquinho de boa vontade para a gente buscar, através do pensamento, o entendimento para esse ensinamento de qual reino Jesus estava falando. Porque até então, na época dos Herodes, na época de Jesus, o reinado era opressor, era tirano. Não tinha diálogo, só tinha servidão. Não existia sentimento. Existia o sentimento, mas não por parte dos reis, dos que reinavam. Então Jesus falou, olha, esse reino do interesse pessoal, do apego às coisas, eu não sou rei desse mundo. O meu reino ainda, olha ele falando de futuro, meu reino ainda não é. Quando Pilatos pergunta para ele, então sois reis. Não é daqui, mas de algum lugar. Eu vou assim, o que você está falando? Eu não vim a esse mundo, eu não nasci e não vim a esse mundo, senão para a verdade. E aquele que é da verdade me ouve. Então, esse Jesus maravilhoso, ele é rei. Claro que ele é rei. Não do mundo do interesse, pessoal. Esse mundo do apego, da supervalorização, do ego, do orgulho, de um ser melhor que o outro. Mas ele reina em um lugar muito especial. É o nosso coração, é aqui dentro que ele quer assentar no trono. E somos nós que vamos preparar para que Jesus venha e passa a nos orientar, passa a ser o nosso reino. Ele não é invasivo. E o nosso coração, a porta abre de dentro para fora. Somos nós quem abrimos e damos as boas-vindas. Vem, mestre. Vem me orientar. Vem viver comigo. E me ensina a viver contigo. Então, ele nos ensina que na casa do Pai
tem muitas moradas. Está no capítulo 3 do Evangelho. E nós estamos em uma. Esses mundos são moradas. E a casa do Pai é o universo. Então, ele nos dá uma ideia, assim, de uma pluralidade de mundos e habitados. Por que habitados? Ele mesmo falou. Eu irei vos preparar um lugar, e quando eu houver preparado o lugar, voltarei para levá-los comigo, para que lá onde eu estiver, lá estejais também. Os mundos são habitados. E o Espiritismo hoje vem nos mostrando, assim, tecnicamente, como que isso se dá. Nós estamos falando de mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração e prova, até alcançar a condição de mundo feliz. Mas esse reino prometido, de um mundo melhor, de um mundo superior, no capítulo 4 ele fala, para ver o reino dos céus é preciso nascer de novo. Capítulo 4 dá uma lição assim da progressão, falando sobre o limite das encarnações. Chegaremos a um ponto de ter assim um corpo físico tão rarefeito, ao ponto de confundir com o próprio perispírito. Olha que maravilha. A gente ter um corpo leve. Hoje a gente tem um corpo pesado, diga-se de passagem, porque nós estamos aprendendo a cuidar do corpo. Nós misturamos o corpo na vaidade, nas ilusões. Começamos a fundamentar nossa vida no mundo material, na beleza, nas formas. Quando a gente houver aprendido a cuidar desse corpo, para mantê-lo sadio do nascimento ao desencarne, acessaremos a corpos mais sutis. Estão nos aguardando, temos só que acessar. Precisamos sublimar tudo. No capítulo 5, então, Jesus vem falando, olha, está no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, vós que sofrem. E a gente fica sem entender mesmo qual é esse ensinamento de Jesus. Eu sou bem-aventurado porque sofro? Não. A impressão que dá é que aquele que sofre é um azarado, é uma pessoa infeliz. E Jesus vem falando, olha, bem-aventurados sois vós. E então, nesse capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho, ele traz tanta coisa. Falar das causas atuais das aflições, das causas anteriores das aflições, da herança do nosso pecado, de como vamos sublimar através do sofrer. E ele fala sobre o bem sofrer e o mal sofrer. É preciso sofrer com resignação, porque estamos apagando manchas do passado e estamos construindo um porvir maravilhoso. Nunca fomos melhor do que somos agora, e amanhã estaremos numa condição melhor se prepararmos esse estar de amanhã. Escolhemos nessa vida quem irá palmilhar conosco a nossa próxima existência. E Jesus, por volta do seu retorno, ele comenta com os discípulos, vocês estão tristes, sentindo órfãos, porque eu me vou? É pelas coisas que eu faço? Vos direi, no entanto, que tudo isso que faço, vós também o fareis. Tudo isso e muito mais. Olhe como Jesus, o alcance de Jesus com relação ao nosso porvir, tudo aquilo que Jesus fez, podemos fazer. Isso nos leva à condição que somos um Cristo em ponto mínimo, enquanto ele é um macro Cristo, né? E nós somos um micro Cristo. Chegaremos à condição de fazer o que Jesus fez. Porque Jesus teve coisa que o homem já fez que na época ele não fez. O homem hoje ainda tira o coração de um e põe no outro. E a pessoa vive. Há muitas coisas
que Jesus falou, olha, tem tanta coisa para ser dita, mas não estão preparados. Mas virá o Espírito da verdade. Irá vos lembrar de tudo isso que eu tenho dito. Eles lhes dirão de todas as coisas. No capítulo 7, ele vem falando de bem-aventurados os pobres de espírito, se referindo aos simples, aos humildes, aqueles que aceitam a palavra, aceitam o ensinamento, têm um viés de resignação, sofre sem murmurar. Porque tem uma coisa, tem o mal sofrer e tem o bem sofrer. Os simples são aqueles que sofrem. Francisco de Assis, ele diz o seguinte, ó Senhor, me dê força para que eu possa mudar aquilo que posso mudar. E resignação para suportar as coisas que não posso mudar. E me dê entendimento, discernimento para separar uma coisa da outra. Porque tem coisa que é só peso, a gente não dá conta de mudar. Um ente querido desencarnou, não adianta eu prantear, não adianta eu maldizer a Deus, não adianta eu fazer nada, desencarnou. Há muitas coisas que nós estamos vivenciando e que a gente não tem como mudar essas coisas. Porque há uma coisa que precisamos entender, que em matéria de autoconhecimento, em matéria de autoentendimento, somos todos alunos e na Terra não tem nenhum diplomado. Estamos todos na sala de aula. E em uma sala de aula a gente fica inquieto, querendo saber que hora que é o intervalo, o recreio. Emmanuel diz que quando está tudo bem, saúde na família financeira vai maravilhosamente bem. E no coração, então, está tudo maravilhoso. Nós estamos no recreio. Observe que loguinho a sineta irá chamar para a sala de aula onde problemas nos esperam. Capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Livro dos Espíritos. Questão de número 10. Podemos conhecer Deus na sua intimidade? Não, diz os Espíritos. Para isso, falta-lhe o sentido. Capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados, puros de coração, porque verão a Deus. E o que falta, então? Pureza de coração. E o que nós estamos buscando? Purificar o nosso coração. É esse o nosso objetivo, dioturnamente. Eu não preciso, eu não tenho necessidade e não preciso, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, de ser melhor do que você. Mas precisei ontem, preciso agora e precisarei no futuro ser eu melhor do que eu mesmo. Eu preciso ir adiante. Com relação às diferenças, nós vamos alcançar um nível de paciência, de tolerância, para conviver com aqueles que, tal qual a nós mesmos, são portadores de muitos defeitos. Eu tolero você e, por sua vez, tolera a mim. Mas eu preciso, então, desenvolver para que esse coração meu alcance uma pureza, eu preciso te amar. Esse amor precisa circular. Ele precisa nos envolver. E precisamos estar assim, sob a proteção de uma árvore amorosa, frondosa. Essa bondade vem de Deus, que é absoluto em amor, em inteligência, em justiça. Capítulo 9, bem-aventurados pacificadores. Pacificadores são aqueles que tudo faz para botar paz no mundo. Às vezes a gente vê, como na torcida de futebol,
as pessoas não raciocinam por si. Vão como no rebanho, numa estourada. Eu torço para esse, torço para aquele. Por que não? Porque eu torço para ele. E assim existem as torcidas nas religiões, nas administrações. Mas qual é o papel do pacificador? É aquele que chega e consola, pede calma, espere, isso vai passar, vai dar tudo certo, tenha força, tenha ânimo, porque o Deus que cuida de você é o mesmo que cuida do outro. Se Deus cuidava do teu filhinho aqui, agora ele desencarnou, Deus vai esquecer dele? Claro que não. Então, bem-aventurados sois os pacificadores, porque herdarão a terra. Gente, essa terra já está num nível tão elevado que devemos fazer tudo para merecer permanecer aqui na Terra. Olha que esse mundo, a gente já lembra, né? Eu tenho, assim, já mais de 18, né, Cícero? Eu lembro de tanta coisa que não tinha. Eu vejo coisas hoje e falo, gente, nossa, lembro quando isso era só promessa, depois a coisa começou a acontecer. TV a cores era uma dessas. A gente via falar que tinha TV, a gente via pessoas, ainda era preto e branco. Depois surgiu uma notícia que viria uma colorida. Se a pessoa tivesse com uma camisa amarela, a gente via ele de camisa amarela. Falava, vai, que dia que isso vai acontecer? Isso já existia, não é? Mas até hoje tem muitos que não acreditam que o homem pisou na Lua. Há muitas coisas que nós olhamos, sabemos que a gente vê funcionando, mas se a hora que alguém vai explicar tecnicamente, você fala, é mentira. Não tem como. Não tem como uma imagem sair daqui, sair sem fio aí, entrar num aparelho que está a 3.000 quilômetros por hora e depois ir para a casa de alguém no outro lado da Terra em tempo instantâneo. Isso já acontece. Mas só de não ter um fio, a gente fala assim, olha, eu sei que acontece, mas não acredito. Capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, porque, por sua vez, alcançarão misericórdia. Sabe o que é o sentido de misericórdia? Misericórdia, ela tem um sentido, um viés de dor, de sofrimento. Quando a dor está atuando onde estiver atuando, essa dor vai doer em nós. Se a dor do outro, se a aflição do outro, a desdita, não nos alcançar, precisamos rever o nosso conceito de religiosidade, de pacificador, de coração puro, de simplicidade. Precisamos rever tudo isso. A dor do outro vai doer em nós. E é essa dor que irá fazer com que tenhamos a atitude de consolar, de amenizar, de aconselhar. É essa dor. Quando alguém pelas avenidas ergue a mão implorando a misericórdia da sociedade, alguma coisa tem que doer em nós. É um irmão que está pisando no mesmo solo, está pisando no mesmo chão que Deus colocou para mim e para ele. Por que para ele está ruim e para mim está bom, ou menos ruim? Será que não tem aí uma comunicação, um aviso de mim para com ele? Olha, gente, essa obra maravilhosa é Jesus compilado dentro da nossa casa para conversar conosco. Não é colocá-lo ali, talvez até abrir, deixar numa página lá para os espíritos lerem. Aí eu fico desobsediado, porque o espírito leu, compreendeu a lição e foi embora. Ou ter um aprendizado por osmose. O conhecimento está aqui, mas está debaixo do meu braço, o conhecimento vai passar para mim. É para a gente consultar. E o recado que está aqui é Jesus falando comigo. Olha, obrigado, Jesus, porque eu salvei, fui salvo da morte. O Evangelho fala, se fosse um homem de bem, teria morrido. A gente fica assim imaginando por que sofremos. O Evangelho vem nos consolando e nos explicando o motivo da dor. Por que
que essa dor nos encontrou, ela era nossa. Estava por aí, nos buscando. No momento certo, ela encontrou. A Marise sempre fala assim, que não existe bala perdida, existe bebedouro encontrado. Né, Marise? Ela está nos ouvindo aqui na virtual. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Olha, por que essa parte do ensino moral de Jesus modifica a nós? Por que o próximo? Porque sem o próximo eu sou sozinho. O homem sozinho embrutece. Perde a sua capacidade cognitiva. Então eu preciso interagir. A lei 7ª do Livro dos Espíritos, lei de sociedade. Através da interação social nós crescemos. E precisamos querer para o outro tudo o que queremos para nós. Sabe por quê? Porque esse mundo é regido por uma lei chamada lei de atração, que também é lei de causa e efeito, que também é lei de ação e reação. O bem que eu faço é meu, retorna. Olha o quanto é bom amar os inimigos. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Porque se eu odeio, é meu, o ódio volta. Se eu desejo mal, o mal retorna. Aí eu não consigo sair, eu não consigo ascender. Porque eu estou envolvido ainda em mim mesmo. Eu estou dando volta ao redor de mim mesmo. Estou me valorizando tanto. Então, amar o inimigo é um dos viés do desapego, da compreensão que talvez o errado seja eu, e que ele poderia não estar num dia bom quando cometeu o que fez, quando fez o que fez, e que me machuca até hoje. Ele poderia não estar num dia maravilhoso. Ele deve ter muitas virtudes. Tanto é que a mulher dele o ama, ou o marido dela a ama. O filho, ele ama o filho o ama. Então tem bondade que eu não estou vendo, porque eu estou agora focado só naquele momento em que eu me senti prejudicado. E ninguém prejudica ninguém. A gente é que se sente prejudicado. Porque, na verdade, são etapas que nós, como individualidade, precisamos alcançar um nível de autonomia individual. Porque eu penso por mim, eu tenho sentimentos. Eu preciso, então, diante dessas oportunidades que se apresentam, eu tomar as minhas decisões e ser responsável por elas. Segundo Emmanuel, nós alcançamos a nossa razão há nada mais, nada menos que 40.000 anos. E até hoje nós temos dificuldade em saber o que fazer para errar menos. Livro dos Espíritos, questão 919. Indagado, os Espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Passa a saber de você, dos seus limites, das suas capacidades. Porque no mundo regenerador, nós vamos estar assim, caminhando com nossos próprios pés, zelando pelo bem do outro. Mas a nossa mão esquerda não deve ver o que a direita faz no capítulo 13. E que dá uma aula maravilhosa. O bem que fizermos é um bem para ser feito, mas não é um ponto de parada. A gente fazer o bem e seguir adiante, porque existem outras oportunidades para a gente continuar fazendo o bem. Segundo Emmanuel, é o bem continuado. Fazer o bem para a mesma pessoa quantas vezes precisar e não ficar parado aqui esperando aplausos, reconhecimento, elogios, porque ali adiante tem outro que orou pedindo a Deus a intervenção, pedindo a Deus um socorro. E precisamos ir lá, porque estamos fazendo um treinamento em obras mínimas para que Deus nos aproveite em obras extraordinárias.
Honrai vosso pai e vossa mãe. Capítulo 14. A fim de viver longos anos na terra. Gente, que capítulo maravilhoso. Há tanta coisa, mas não dá tempo da gente fazer assim. Vamos lá. A cada pai, a cada mãe será perguntado um dia: que fizesse do filho confiado à vossa guarda? Questão 681 do Livro dos Espíritos, falando da lei do trabalho. Os filhos. Devem os filhos acolher o pai na sua velhice? Sim. Quando criança, você foi cuidado. Agora chegou a sua vez de retribuir. A gente está vendo o capítulo 14 falando da ingratidão dos filhos. E isso não está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo como uma espécie de teoria. Não, é porque isso é prática. A gente vê hoje, nos nossos dias, pessoas abandonadas dentro de uma família, dentro de um lar povoado. Pessoas que são exclusas nos abrigos, nos asilos. Pais estão lá, não está faltando nada, materialmente falando. Moralmente, espiritualmente, está faltando quem? Os filhos. Esse que é o meu pai. Eu venho pegar ele todo final de semana, porque ele é o meu pai. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Como é que está o nosso tempo aí, companheiro? Então, gente, vamos só lembrar o Chico Xavier, vai ficar uns capítulos para depois, viu? Chico Xavier dizia que se o Espiritismo proclamasse que fora do Espiritismo não haveria salvação, ele não seria espírita. Mas como o anunciado foi fora da caridade, não há salvação. E nós vemos tantas pessoas que são os apóstolos da caridade, a dama da caridade, o senhor da caridade, o homem caridade. Ninguém nunca arrependeu de ter feito bem para os outros. A menos aquele que faz o bem esperando algo em troca, esse vai sofrer a dor do não reconhecimento do benefício prestado, da ingratidão. Mas diante das oportunidades, gente, que nós temos, não podemos nos apartar de Deus um segundo. E o jeito de nos unirmos a Deus é fazendo bem, executando a sua vontade. Toda bondade vem de Deus. Nós somos as tomadas. Deus é a energia. Passa por nós e alcança o seu destino. Então vamos ter esse livro agora como livro de consulta. Não é um livro para ficar ali para as pessoas verem, você é espírita? Não. Pode ter até mais de um evangelho. Pode ter um lá na cabeceira da cama, porque de repente você já sentou, já vai deitar. Não, eu vou dar uma lidinha, vou conversar com o chefe. Dá uma olhadinha. Mas pode ter um também em outros lugares. Na sala, na cozinha, no banheiro, no carro. Porque nós estamos numa época de tempo não aproveitado, é tempo perdido. Não podemos perder mais tempo. De repente, uma só palavra vem calar fundo assim no nosso coração e a gente fala, rapaz, vivi até aqui, chegou aquilo que eu precisava. Agora era a hora, era o momento. Pois esse é o momento. Né? Então, vamos estar conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo através da sua obra. Capítulo 16 fala, não pode servir a dois senhores. Capítulo 17, sede perfeito. Capítulo 18, muitos os chamavam, poucos os escolhidos. 19, a fé que transporta a montanha. 20, os trabalhadores da vinha. 21, muitos falsos cristos e falsos profetas. 22, a insolubilidade do casamento. 23, estranha moral. 24, a luz não deve ser colocada debaixo da mesa, mas o candelabro para clarear que é a sua destinação. 25, buscai e achareis. 26, dai de graça que de graça recebeu. 27, pedi e obtereis. 28, uma relação, uma coletânea de preces, cada uma com um prefixo maravilhoso.
Vamos fazer dessa obra aqui o nosso guia, o nosso roteiro seguro. Vamos estar, assim, atento a detalhes. Porque é nesses pequenos detalhes que a gente ganha, que a gente triunfa. Sabe 2 cavalos de uma corrida? Um chegou assim, sabe? Um tantinho assim só na frente. O outro parece que chegou junto, não chegou. Quem ganhou? O outro. O que chegou um pouquinho, um detalhezinho, que fez a diferença. Então vamos fazer a diferença, porque se de repente a gente aprender a ser cavalheiro no nosso lar, se a gente aprender assim a ser elegante, se vir um copo d'água, pedir desculpa, pedir perdão, fazer um elogio, essas coisinhas mínimas irá validar a nossa existência. Fica então para a nossa meditação que Jesus passou pelo que passou, inclusive no madeiro inflamante, para nos deixar esse legado. E agora já está tudo pronto. E o momento é esse. É só pegar e ler. Né, Vilma? Totally light. Só viajei, né? Pegue e leia. Muita paz.